Olá, concurseiro, concurseira, chegamos para mais um encontro e separamos para este o seguinte título: Conselho Nacional do Meio Ambiente, Composição e Funcionamento. Importante, composição e funcionamento. A banca, que vai elaborar questões que tem o tema meio ambiente, e o CONAMA, com certeza, é um ponto importante relacionado ao meio ambiente, pode querer saber de você qual é o seu conhecimento em relação tanto à composição como o funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente. E é desse tema que nós vamos trabalhar agora, fique atento. Para falar da composição e do funcionamento do CONAMA, eu reforço o seguinte: eu me baseei no texto são resoluções do CONAMA, resoluções vigentes publicadas entre os anos de 1984 e janeiro de 2012. Esta é uma publicação em PDF que foi publicada especialmente por conta da Rio Mais 20. Deve ser leitura de cabeceira de todo concurseiro, de toda concurseira que sabe que em sua prova vai ter o tema meio ambiente. Reforço também o seguinte: o CONAMA constituiu importante instância de participação social e de cooperação entre o governo e a sociedade. Vale a pena aqui, concurseiro ou concurseira, você entender o seguinte: o Congresso Nacional deu ao CONAMA, disponibilizou ao CONAMA parte de seus poderes, propiciando assim o debate de temas ambientais relevantes entre representantes da União, dos estados e municípios, também, é claro, da iniciativa privada e das organizações da sociedade civil. Em 30 anos, a composição e o funcionamento do Conselho evoluíram com mudanças em seu regimento interno. Fique atento, pode aparecer apenas a sigla RI, sendo que suas mais recentes revisões se deram lá no final de 2011. Claro que outras podem surgir. A reestruturação mais importante foi propiciada pelo trabalho que ficou conhecido, abre aspas aí, Repensando o CONAMA, fecha aspas, que aconteceu entre 99 e 2001. Também o seguinte, concurseiro, concurseira, o Conselho era inicialmente composto de 72 conselheiros, passando a contar hoje com mais de 100. Tome nota, concurseiro, concurseira. Foi ampliada a participação dos municípios, da sociedade civil e do setor empresarial. Também o CONAMA, que funcionava em câmeras técnicas restritas à participação dos conselheiros, criou a instância dos grupos de trabalho. Importantíssimo, vou reforçar isso. Foi criado a instância dos grupos de trabalho, abrindo a elaboração das resoluções à participação de toda a sociedade. O CONAMA é presidido pelo ministro do Meio Ambiente, seja ele quem for, sendo a sua secretaria executiva exercida pelo secretário executivo do MMA, com assessoria de equipe que presta apoio técnico e administrativo ao Conselho. O CONAMA também é instituído de representantes de 5 segmentos diretamente interessados na temática ambiental. Vamos lá? Veja só, o governo federal, um deles. Segundo, os governos estaduais e municipais, o setor empresarial e sociedade civil. Esta integrada por representante de organizações ambientais, comunidades científicas, você pode pensar aí nas universidades, também populações indígenas e tradicionais, órgãos de classe e movimentos sindicais. Este ponto que amplia, como eu falei anteriormente, a participação de mais grupos, de mais pessoas pensando a questão ambiental.
Além desses segmentos, o Conselho compreende também representações do Ministério Público Estadual e Federal, bem como do Congresso Nacional, que não tem direito a voto. Grave isso, do Congresso Nacional, que não tem direito a voto. Concurseiro e concurseiro, você deve tomar nota disso que eu vou falar agora. São membros do CONAMA, o colegiado que possui atualmente 108 conselheiros com direito a voto. Isso no mês de abril de 2013. Lembre-se que este número pode sim passar por modificações. Dentro dessa composição, soma-se o Ministério de Estado e Meio Ambiente e o Secretário Executivo do Meio Ambiente. Essa composição é importantíssima para que você entenda o seu funcionamento e, se isso vier no enunciado de uma questão, você não caia em uma pegadinha. Também, vamos lá, um representante de cada um dos ministérios, das secretarias da Presidência e dos comandos militares do Ministério da Defesa, do IBAMA e da ANA, indicados pelos respectivos titulares, somando-se atualmente 39 conselheiros. Também, um representante de cada um dos governos estaduais e do Distrito Federal, indicados pelos respectivos governadores, somando 27 conselheiros. Também, 8 representantes de governos municipais, 22 representantes da sociedade civil, entidades, trabalhadores, ONGs, etc. Também, concurseiro, concurseira, 8 representantes de entidades empresariais e um membro honorário indicado pelo plenário. Outro ponto importante, também 3 conselheiros sem direito a voto. Vamos lá. Um representante do Ministério Público Federal, um representante dos Ministérios Públicos Estaduais, indicado pelo Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Justiça, e um representante da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados. Também o seguinte, concurseiro, concurseira, as instâncias do Conselho são o plenário, o Comitê de Integração de Políticas Ambientais, CIPAM, grave essa sigla aí, CIPAM, as câmaras técnicas e os grupos de trabalho e grupos assessores, atuando sempre em reuniões públicas e abertas a todos os interessados. Essas instâncias analisam e debatem as matérias em tramitação, buscando sempre o consenso no âmbito de suas competências. Claro que nem sempre vai ter consenso, em muitos momentos vai existir discussões extremamente acaloradas. Quem participa disso sabe que em alguns momentos as discussões acabam extrapolando, mas em algum ponto alguém vai ter que bater o martelo e dizer: será assim, porque nós temos questões técnicas, argumentos técnicos que definem este acontecimento. Concurseira, concurseiro, muito importante isso. As câmaras técnicas, CTs, são instâncias encarregadas de elaborar, discutir, aprovar e encaminhar ao plenário propostas de diretrizes e normas técnicas e padrões ambientais para a proteção e controle ambiental e o uso sustentável dos recursos ambientais. As câmaras técnicas são integradas, marque isso, por 10 membros, onde é observada a participação das mais diferentes categorias de interesse multissetorial, representados no plenário, os quais possuem mandato de 2 anos, ok? 2 anos o período que eles ficam nas câmaras. O CONAMA possui atualmente 7 câmaras técnicas, a saber, de biodiversidade. Nosso país
extremamente vasto, extremamente complexo. Saindo do hemisfério norte, 5 graus norte, nós atingimos até latitudes médias. Um continente vasto do ponto de vista, quando pensamos no oceano, e indo também, chegando até próxima à Cordilheira dos Andes. Então é bastante complexo a nossa vegetação, precisa sim de uma câmara ligada à biodiversidade, de controle ambiental. Cada uma das nossas biodiversidades, dos nossos biomas, tem que ter um controle ambiental diferente, tem que ter um estudo diferente devido à sua complexidade. Outro ponto aí, de florestas e demais formações vegetacionais. Como assim? Saindo da floresta amazônica e chegando ao mangue ou ao Pantanal. Outro ponto, qualidade ambiental e gestão de resíduos. Veja só, concurseiro, concurseira, o Brasil, um país cada vez mais urbano, cada vez mais concentram pessoas nas áreas urbanas. Automaticamente, qual o destino que é dado a esses resíduos que as pessoas geram? Uma média aí de 1,5 kg por dia. Tem que ser pensado isso e de uma maneira bastante sustentável. Não só na área urbana, como também na área rural, por causa dos defensivos agrícolas. Aliás, o termo defensivo agrícola é um eufemismo, por causa dos agrotóxicos que são levados pelas águas das chuvas para o fundo dos rios, causando um problema ainda mais sério. Outra câmara também que tem uma importância a longo prazo de educação ambiental e desenvolvimento sustentável. Claro que essa câmara daí vai ter atuação em vários pontos da sociedade. Outra câmara importantíssima, de gestão territorial, unidades de conservação e demais áreas protegidas. Vamos imaginar aí, por exemplo, o Parque Nacional do Iguaçu, ou os diversos parques que existem nos municípios do nosso país. Qual parque que o seu município tem? Pense, a Câmara pode atuar em relação a isso. E a outra Câmara Técnica, que vai dar toda uma estrutura para o funcionamento das demais, é a de assuntos jurídicos. Concurseira, concurseiro, separamos a seguinte questão, veja lá. Quanto à Constituição e ao funcionamento do Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, julgue os itens que seguem. Alternativa 1. A participação dos membros do CONAMA é considerada serviço de natureza relevante e não será remunerada, cabendo às instituições representadas o custeio das despesas de deslocamento e estadia. Verdade isso, ok? Tome nota então. O número 2 diz o seguinte: o CONAMA é composto pelo plenário, pelas câmeras técnicas e pelos diretórios regionais de políticas socioambientais. Esta alternativa está errada. Vamos para a terceira, que diz o seguinte: nesse conselho é obrigatório a presença de um representante de sociedade civil legalmente constituída, de cada uma das regiões geográficas do país, cuja atuação esteja diretamente ligada à preservação da qualidade ambiental e cadastrada no Cadastro Internacional das Organizações Não Governamentais Ambientalistas. Concurseira, concurseiro, em nenhum momento lá atrás eu falei para vocês sobre as regiões geográficas do Brasil, que são 5, né? Sul, Sudeste, Nordeste e assim por diante. Nada a ver, não consta isso no texto do CONAMA. Portanto, concurseiro, concurseira, apenas o item 1 está correto. Vamos agora para a questão 2 que separamos para análise. Veja o seu enunciado. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, órgão relevante do Sistema Nacional do Meio Ambiente, previsto na legislação da Política Nacional do Meio Ambiente, compõe-se de órgão plenário integrado. Vamos para a letra A, que diz o seguinte: por um representante do IBAMA ou do Instituto Chico Mendes. Está fora de cogitação, nem consta isso.
Perfeito, concurseira, concurseiro. Letra B, pelo Ministério de Estado do Meio Ambiente, que será o vice-presidente. Também não consta isso nas questões do CONAMA, pode abandonar. A letra C que diz o seguinte, pelo presidente da República, que é o seu presidente. Também nada a ver, essa talvez seja a mais errada dessa questão. A letra D que diz assim, por um representante da Agência Nacional de Águas. Perfeito, concurseiro. A Ana, essa questão está correta, essa alternativa está correta. E a letra D que vai estar a letra E que vai estar errada, que diz assim, por 2 representantes do Distrito Federal. Por que fazer essa separação e colocar 2 do Distrito Federal? Então fica aí como resposta correta a letra D. Concurseira, concurseiro, nossa dica de estudo. Resoluções do CONAMA, resoluções vigentes publicadas entre setembro de 1984 e janeiro de 2012. Concurseiro, esta resolução, esta publicação, que é um PDF, tem mais de 1000 páginas. Ela tem que ser a sua referência para estudar questões sobre o meio ambiente. Ela foi publicada em comemoração a Rio+20. E com certeza será a inspiração para as bancas que vão tratar de temas relacionados ao meio ambiente. Aqui eu fecho esse encontro desejando a você bons estudos e uma ótima prova.